Segunda parte do consultório desta segunda-feira, como há pouco anunciei. Hoje temos o Dr. Ricardo Veloso novamente no consultório. Vamos falar sobre doença hemorroidária, uma doença, portanto, as hemorroides, as vulgares hemorroides, hemorroidas, não é, Dr. Ricardo? Exatamente. Hemorroidas, que afetam tantos portugueses, não é? Boa tarde, Dr. Ricardo, mais uma vez bem-vindo ao consultório. Vamos então explicar quando, para quem não saiba, que eu acho que quase toda a gente sabe, mas o que é uma hemorroida? Sei que também há vários graus, não é? Sim, senhora. Mas Exatamente. o que é uma hemorroida e quando é que podemos ter um diagnóstico de doença hemorroidária? Exato, e vamos falar um bocadinho sobre isso tudo, e mais uma vez obrigado pelo novo convite, e falar disto que eu acho que, pelo menos se a pessoa não teve problemas com as hemorroidas, de certeza que alguém na família já teve. É efetivamente algo muito frequente na população. Em Portugal não há propriamente estudos. Sabemos que a nível mundial o mínimo de 4 a 5% da população, em alguma altura da vida, é afetada por este problema, e realmente é daquelas coisas que é curioso. Muitas vezes quando nós fazemos colonoscopias, ato contínuo, no final perguntam: e tem hemorroidas? Eu digo, toda a gente tem hemorroidas. Ora bem, o que é que são isto de hemorroidas e quando é que Mas passa a ser doença? Mas toda a gente tem mesmo? Toda a gente tem, porque nós temos na parte final do nosso reto, antes do canal anal, temos uma espécie de umas almofadas feitas de vasos sanguíneos e de outro tipo de fibras que têm uma função. Ou seja, nós temos, habitualmente, o que dizemos tem hemorroidas grau 1, ou seja, são as hemorroidas que estão sempre dentro, são as internas, habitualmente estão sempre dentro, antes do canal anal e que não prolapsam, ou seja, não vêm cá para fora. Mas temos todos, elas têm uma função. Ter hemorroides é uma coisa boa, é fundamental para alguns processos que nós temos, tão importantes, por exemplo, como a continência das fezes e dos gases, ajuda também na percepção de quando temos a ampola retal cheia ou não, ou seja, ajuda-nos a saber se temos que ir ao quarto de banho ou não, e também tem uma função fundamental que é de proteção do canal anal, que é onde estão os músculos, os esfíncteres anais, que a sua grande função é da continência e de fazer com que nós não percamos nem fezes nem gases. Ou seja, quando me perguntam, tem hemorroides? Bem, toda a gente tem. O problema... Agora, há aqui os graus, não é? Que é o que estamos a ver também de resto na imagem. Exatamente, temos 4 graus da patologia hemorroidária, o grau 1 que podemos considerar que é o normal, que pelo menos toda a gente terá. Elas estão lá dentro, não chateiam ninguém, não vêm cá para fora. Não Estas são as normais? Estas são as normais, o que acaba por toda a gente, mesmo sem sintomas, acaba por ter. E dito isto, há mesmo pessoas com graus mais elevados da doença hemorroidária que não têm qualquer tipo de sintoma. E nós às vezes, tem umas hemorroidas tão grandes, nunca se queixa, a pessoa diz, nunca tive problema nenhum. E isso é normal, não é preciso tratar só por ter hemorroidas um bocadinho maiores ou um bocadinho menores. Só se trata quando há necessidade. Mas os graus têm a ver com os sintomas que provocam ou tem a ver só com o tamanho? Não. Esta classificação de graus? Tem a ver com os sintomas e com o posicionamento delas. Ou seja, o grau 1 permanentemente lá dentro, o grau 2, quando as pessoas vão ao quarto de banho, fazem um bocadinho de esforço, as hemorroides vêm para fora, mas vão espontaneamente novamente para dentro. Grau 3 vêm para fora quando as pessoas vão ao quarto de banho, mas introduzindo elas ficam lá dentro. E grau 4, não. Persistentemente é o que nós chamamos o prolapso hemorroidário, ou seja, as hemorroidas estão sempre cá fora, as pessoas não conseguem introduzi-las novamente dentro do reto e são situações altissimamente desconfortáveis neste grau, no grau 4, que é o grau, digamos, quando as pessoas também deixam passar imenso tempo sem fazer nada, sem procurarem ajuda, têm um longo historial de obstipação e de esforço quando vão ao quarto de banho e, regra geral, este grau 4 já é uma situação cirúrgica. Esse nós não conseguimos de outra forma resolvê-lo. Agora, quais as causas que estão então por trás, por exemplo, destes graus mais avançados, sendo que a obstipação não ajuda nada, não é? Não ajuda nada, antes pelo contrário, e é já reconhecidamente um dos fatores preponderantes na gênese, digamos assim, da doença hemorroidária. Eu gosto de distinguir, apesar de se poder usar, eu tenho hemorroidas, que é o que as pessoas habitualmente dizem, pode-se usar indiscriminadamente de doença hemorroidária, eu acho que o termo mais correto é doença, porquê? Porque já provoca algum grau de desconforto. E, efetivamente, aí a obstipação é o fundamental. Por 2 mecanismos, também pelas fezes que são um pouco mais duras e desidratadas e acabam por criar um mecanismo inflamatório na região das hemorroidas, que elas acabam por ficar mais gordinhas, digamos assim, mas também pelo esforço de ir ao quarto de banho. As pessoas, quando têm as fezes mais duras, mais desidratadas, têm que puxar mais, ficam mais tempo a fazê-lo no quarto de banho, e isso o que acontece é que depois as hemorroidas, então, efetivamente, como vimos na imagem, há mais constrangimento naquela área, vem cá fora, e depois há um certo misticismo sobre as hemorroidas e as pessoas têm alguma dificuldade, às vezes, em
elas próprias procurarem ajuda médica neste sentido. E eu tenho muitos doentes que às vezes me vão ao consultório e tenho algum receio até de falar. Eu digo, isto é a nossa vida, é o que nós vemos no dia a dia, Claro. isto é o que nós fazemos, não tenha vergonha, vá falar, aconselhe-se, médico de família, gastroenterologista, cirurgião geral, em algumas situações, apesar de que a grande maioria dos casos nós conseguimos resolver antes de chegarem à parte da cirurgia, desde que apanhamos do início. O problema lá está, as pessoas às vezes só vão na última. Quando tem um prolapso hemorroidário, hemorroidas grau 4, nós já não temos grande coisa a oferecer que não seja efetivamente a resolução cirúrgica. E aqui o grande problema também é ao nível daquilo que as hemorroidas provocam, porque para além de provocarem dor e desconforto, também há hemorragia, não é? Esse é o sintoma mais frequente, até são cerca de 60% das pessoas com patologia hemorroidária, a primeira manifestação é sangue nas fezes. É sangue quando vai ao quarto banho, que habitualmente é um sangue vermelho vivo, é um sangue que pinga por vezes mesmo na sanita, e eu costumo dizer que faz muito espetáculo, porque as pessoas veem um estardalhaço vermelho e ficam muito assustadas, mas sangue vermelho vivo, regra geral, é das hemorroides e não de outra patologia. Acho que vamos ter a oportunidade também de falar um bocadinho disto, quando o sangue está associado ao ato defecatório, especialmente se for com algum esforço, se for um sangue vermelho vivo, 95% dos casos têm a ver com hemorroidas, ok? E que não é grave, é o que eu digo, não mata, mas mói e necessita de ser resolvido, mas é importante saber que a grande maioria das pessoas desvaloriza quando tem estes sintomas. E elas próprias dizem, de certeza que é das hemorroidas. Não é de certeza. 5% destes casos não vão ser das hemorroides ou pelo menos têm outra doença que pode estar a provocar o início destes sintomas. Portanto, a esmagadora maioria tem a ver com hemorroidas, mas nunca se pode descurar a possibilidade de haver uma doença orgânica um pouco mais séria por trás. Portanto, tem sempre que tem sempre que haver alguma investigação, tem sempre pelo menos que escolher uma história de se ver um bocadinho melhor o que é que se passa e ter a certeza que não é preciso fazer outro tipo de exames só para garantir que efetivamente se trata eu vou pôr só entre aspas, porque lá está, apesar de ser uma doença benigna, é uma doença com enorme impacto na qualidade de vida. Eu acho que só quem passou por essa história é que vê que realmente que as hemorroidas podem ter um impacto enorme na qualidade de vida das pessoas, com desconforto persistente, com hemorragia persistente quando vão ao quarto de banho, com mesmo, às vezes, mesmo na posição de sentados, as pessoas sentem desconforto, têm que se sentar de lado. Pode ser muito, muito chato. E mesmo na prática de alguns desportos, inclusivamente. Também, por exemplo, de qualquer desporto que envolva um aumento grande da pressão intraabdominal, como a halteriofilismo, o ciclismo também, tanto pelo posicionamento que acaba por haver uma maior pressão dentro do plexo hemorroidário. Bom, equitação e por aí vai. E por aí fora, exatamente. Acabam por ser também uns clientes frequentes por causa das hemorroidas. Exatamente, mas o exercício faz bem, em todo caso. Isso é bom. Sim. É bom, a gente consegue curar as hemorroidas de outra forma. Não se deve deixar de fazer o exercício por causa de um problema que pode ser resolvido. Agora, em termos de população de risco, não estamos a falar aqui de uma doença que só acontece mais para a frente, não é? Não. Qualquer pessoa, a partir de que idade é que mais ou menos acontece? Qualquer idade, até crianças. Aparecem crianças com este problema? Aparece. E há crianças que têm também hemorragia, há crianças tendencialmente obstipadas, há doenças congénitas, naturalmente, que provocam uma obstipação grave, mas há mesmo crianças que são obstipadas delas próprias, têm uma obstipação funcional, e elas próprias podem ter doença hemorroidária, podem ter hemorragia, podem ter desconforto, podem ter prurida anal, podem ter isso tudo. Mas, tipicamente, é uma doença, efetivamente, das idades mais avançadas, ou seja, da idade adulta e especialmente das pessoas mais idosas e também uma subpopulação muito particular que são as grávidas. Pois é, conte-me tudo. Porquê que as hemorroidas aparecem muito nas grávidas? Vários motivos. Porque também às vezes há alguma obstipação, não é? Exatamente, pronto. Esse é um dos fatores, efetivamente há um agravamento da obstipação, especialmente quando as pessoas já são obstipadas de base, e isto é multifatorial. O que é que isto quer dizer? Não é só apenas um motivo que os provoca, tem a ver com uma alteração própria do padrão de funcionamento do cólon que está mais ou menos relacionado também com as alterações hormonais e tem a ver com a pressão também que é provocada pelo feto e pelo útero dentro da barriga, aumenta a pressão dentro do plexo hemorroidário. Uma grávida que já tenha tido um bocadinho de problemas de hemorroides, seguramente, então especialmente... Vai piorar. Vai piorar. No final, no terceiro trimestre, então, depois da gravidez, tanto a doença hemorroidária como as fissuras anais são extraordinariamente frequentes. As grávidas são sempre um grupo um bocadinho difícil porque as nossas terapêuticas são limitadas, porque nós não podemos dar grande parte dos medicamentos, mas há uma coisa fundamental que é a manutenção de um trânsito intestinal regular, que é fundamental. Muita água
e as fibras que conseguirem. Isto é fundamental. Qualquer fibra, de qualquer forma, de qualquer feitio, é boa desde que as pessoas se adaptem. Eu costumo aconselhar muitas vezes as sementes de linhaça dourada, uma coisa natural, orgânica, que é uma fibra excelente, que funciona de qualquer das formas, seja moída, seja sem ser por moer, completamente segura, desde que haja água, 1,5 litro de água por dia, que as pessoas têm sempre muita dificuldade em beber água, acham sempre que se vão afogar. Eu digo sempre, não se afogam, 1,5 litro de água é o fundamental, é o base para o nosso intestino conseguir funcionar regularmente. Por outro lado, é importante também educar o nosso intestino, que passa por aí, pela ingestão de fibras, e que outras formas de prevenção deste problema é que podemos adotar? Para mim, isso é uma coisa fundamental, ainda bem que tocou nesse assunto, porque ainda é visto, ainda tem algum estigma social as pessoas irem ao quarto de banho fora de casa. E as pessoas não querem. E depois acabam por aguentar e não vão no trabalho e só depois vão em casa. E naturalmente, nessa altura... Muito verdade isso. Muito verdade. E nessa altura o que acontece é que já houve um processo de desidratação ainda maior das fezes. E elas acabam por ficar mais duras e acabam por ser mais difíceis de gerir. Por isso, duas coisas importantes. Se uma pessoa, especialmente se for obstipada, se tiver que ir ao quarto de banho, vai. Tem que ir. E tem que ir naquela altura em que tem efetivamente vontade. Porque se lhe passar a vontade, para além de haver reflexos inibitórios que vão reduzir a vontade de ir, vai agravar ainda mais o problema para a frente. Portanto, não se deve prender, aguentar. É o que tem que ser, toda a gente faz. Nem a urina, que causa também não, muitos problemas, estar a protelar o ir à casa de banho, como também, então, as fezes. E outra coisa fundamental, nada de ficar no quarto de banho 2 horas. As pessoas são obstipadas. É porque as pessoas às vezes fazem daquilo todo o momento, não é? Fazem um momento, tudo bem. Eu não tenho nada contra. As pessoas antes liam livros, agora levam o tablet ou o smartphone para pôr a vida social em dia. Pronto, não tem problema nenhum. O que não podem é fazer esforço durante esse tempo todo. Porque as pessoas estão habituadas a tem que sair e fazem muito esforço. E isto é fisiologicamente incorreto, agrava não só a obstipação de base, porque depois acaba por criar outros problemas a nível do correto funcionamento do pavimento pélvico, mas também agrava, então, quem tem patologia hemorroidária deve evitar ao máximo fazer esforço prolongado. As pessoas têm que fazer, o que é que têm que fazer? Têm que beber água e fibras suficientes para as fezes virem mais moles, não é virem diarreia, mas é fazerem sem esforço. Irem ao quarto de banho, sentarem-se, em pouco tempo fazerem o que têm a fazer, e irem embora. Por vezes é preciso laxantes, mas isso é algo que deve ser discutido naturalmente com o seu médico de família, um gastroenterologista, mas isso são duas coisas importantes. Quando têm que ir ao quarto de banho, vão, não fiquem muito tempo ali a puxar, que isso é o pior que podem fazer. E ao nível dos tratamentos, quando as coisas já estão um bocadinho mais complicadas, não é? Existem formas de ativamente ajudarmos, porque não raras vezes ouvimos falar das operações às hemorroidas, não é? Exatamente. Portanto, há tratamento cirúrgico. Há tratamento cirúrgico, eu costumo dizer, mas isso habitualmente, apesar de tudo, o ideal é isso ser a última dos últimos recursos. Os cirurgiões, e o meu pai é cirurgião, por isso eu posso falar, os cirurgiões não vão gostar de ouvir isto, mas efetivamente nós, regra geral, especialmente nas fases mais precoces da patologia hemorroidária, como eu disse, o grau 4, não há nada a fazer, tem que ser mesmo cirurgia, não há outra hipótese, mas até chegarmos lá, desde que as pessoas vão atempadamente, procurem ajuda atempadamente, nós conseguimos ajudar. Primeiro, como já disse, fundamental, educação do intestino, ter um trânsito intestinal regular. Depois, habitualmente o que nós fazemos é uma terapêutica tópica, ou seja, há múltiplas pomadas para as hemorroidas. Aliás, basta ir a qualquer farmácia que vem lá hemorroidas e vem 40 pomadas diferentes. Elas não têm propriamente, não é que haja umas muito melhores do que as outras, elas têm mais ou menos a mesma função. Vou só deixar mesmo um aviso para toda a gente lá em casa. Todas as pomadas para o ânus e para as hemorroidas que tenham cortisona devem ser usadas durante períodos muito, muito curtos, idealmente inferior a 1 semana. Isto porque todas as pomadas com cortisona, se forem utilizadas durante muito tempo, vão provocar ainda mais problemas do que benefícios. Alguns dias não tem mal, mais do que isso não deve ser feito. Mas essas pomadas podem ser vendidas sem receita? Livre. Quase todas são de venda livre. As então, pomadas mas com cortisona, convém perguntar aos especialistas, não é? As pomadas com cortisona são de receita médica. Ok. Mas há uma... Mas às vezes as pessoas exageram. Exageram um bocadinho. E depois também, às vezes, há um facilitismo certo na farmácia que acabam por vender as pomadas. Bom, isso já são outros 500.
500, exatamente. Bom, Mas fica ao alerta. Exato. Portanto, Agora, para além das pomadas. para além das pomadas, quando isso não funciona, temos também alguns Mas as medicamentos. pomadas é mais para SOS, não é? Doutor Ricardo? Depende, ou seja, Ou podem para as funcionar como hemorroidas é para prevenção. SOS, ou seja, as pessoas devem evitar ter a patologia hemorroidária quando têm sintomas da patologia hemorroidária, devem fazer tratamento. A regra geral são relativamente curtos, 15 dias, um mês no máximo, as fissuras anais é um pouco diferente, mas para as hemorroides 15 dias habitualmente é o suficiente e depois se andarem bem, desde que regularizem o trânsito intestinal, habitualmente não precisam de fazer mais nada. Se tiverem hemorragia persistente, apesar deste tipo de tratamentos, há um tratamento relativamente simples que podemos fazer, que é a laqueação elástica. Isto parece uma coisa muito horrível, mas nós, no fundo, o que nós fazemos, repare que na parte interna do nosso reto, nós não temos sensibilidade. A hemorroida é pele ou é músculo? Não, eu costumo lhe chamar que são almofadas fibrovasculares. O que é que isto quer dizer? Que é para as pessoas perceberem, tem não tecidos é? Porque as vasculares pessoas depois não e percebem. tecidos de suporte, digamos assim, do nosso organismo. Então são uma espécie de umas almofadas que são importantes para vários mecanismos que já dissemos, mas elas o que são, no fundo, este termo não deve ser utilizado, eu digo isto para simplificar, mas isto não é verdade. Eu costumo dizer que são uma espécie de varizes, como as pessoas têm varizes nas pernas, também há varizes no ano. Isto não é bem verdade. Não é bem isso, mas... é pura e exclusivamente para simplificar, porque não são só vasculares, Mas têm muito tecido de distende. suporte, mas podem distender, aumentar, efetivamente, por vários mecanismos em que o traumatismo e a pressão constante são os principais. Bom, temos isso da laqueação, então, das hemorroides. O que é, no fundo, muito simplesmente é lançamos um elástico à volta das hemorroides, aquilo como é vascular na sua na sua maioria, acaba por passar por um processo de necrose, que quer dizer morte, e acaba por secar e cair, digamos assim. Pronto. E pelo menos então, daquela... E essa não volta a crescer? Essa não volta a crescer. Essa já foi. Essa foi à vida. Pode haver outras, naturalmente. Nós temos vários pedículos hemorroidários e pode ser necessário fazer mais que um tratamento. Mas é um tratamento simples, rápido, de ambulatório, regra geral com muito poucos efeitos laterais e com conforto depois do procedimento, em que resolve cerca de 75% dos casos, que não é nada mau, de hemorragia. E ao nível da E depois fazemos para a sedação? cirurgia. Não, habitualmente não é Ambulatório. necessário sedação neste tipo de procedimentos, é um procedimento relativamente simples, é um procedimento que demora alguns minutos e as pessoas vão para casa na boa, sem qualquer tipo de problema. Isto tudo falhando. Temos então, naturalmente, a opção cirúrgica que, em detrimento do que eu disse anteriormente, em termos de eficácia a longo prazo, é de longe o melhor. E é natural, é uma opção cirúrgica, tem uma intervenção naturalmente um pouco mais invasiva, mas para alguém que já está farto de ter problemas persistentemente ao longo da vida, nessas pessoas também é o mais importante, é que tenham pelo menos o resto da vida com qualidade. Aí há várias técnicas, os cirurgiões falarão disso melhor do que eu, claramente, algumas técnicas um pouco mais recentes que no fundo o que fazem é através de Doppler conseguem ver quais são as artérias que vão suprir as hemorroidas e fecham essas artérias. Ainda é uma técnica recente, é menos invasiva, o pós-operatório é muito mais simples, talvez os resultados não sejam tão bons como, por acaso falámos em off, de uma hemorroidectomia um pouco mais, ou mais propriamente uma hemorroidopexia, que no fundo é puxar as hemorroidas para cima cirurgicamente. Essa tem muitos bons resultados, mas qualquer pessoa que passou por esse pós-operatório diz que é uma coisa só para fazer uma vez na vida, porque efetivamente é um pós-operatório um pouco complicado, sim senhora. Mas porquê que se opta por esse tratamento mais invasivo, vamos dizer assim, mais doloroso? Não, eu costumo dizer... Quando é que falha, por exemplo, o primeiro procedimento que me estava a dizer? A laqueação. Isso pode acontecer. Repare que na laqueação das hemorroides nós habitualmente não conseguimos laquear todos os pedículos hemorroidários. Então laqueamos 1 ou 2, 3 no máximo, porque como tem alguns efeitos laterais potenciais, também não devemos fazer a laqueação de todos os pedículos, isso também aumenta a probabilidade de termos complicações. Então o que acontece é um bocadinho o que eu digo ao olhómetro. Nós olhamos, parece-nos que aquela hemorroida que está a sangrar, chegamos lá, laqueamos, mas até pode não ser a única que está a sangrar. Então depois temos que fazer outro tratamento e outro tratamento. E a partir de certa altura, se as pessoas continuarem com sintomas, nós temos que saber qual é o limite das nossas técnicas, como gastroenterologistas, temos que dizer, não, pronto, ok, isto também já chega, não estamos a melhorar com a nossa técnica, temos que dar a oportunidade a outra especialidade e, aliás, a medicina é assim que deve ser multidisciplinar, deve ser gradativa, ou seja, nós devemos tentar primeiro fazer os tratamentos mais inócuos e mais simples, mas depois avançar para os mais agressivos e invasivos, que muitas vezes são também os mais eficazes, pelo menos a longo prazo. Os cirurgiões, naturalmente, e os gastroenterologistas têm visões um bocadinho diferentes deste problema. Isto tem a ver, naturalmente, com as técnicas que nós dominamos. E nenhuma delas está errada. Está a ver? É o que eu digo sempre, são caminhos diferentes para chegar a um objetivo comum, que é conferir qualidade de vida às pessoas. Claro que um gastroenterologista tenta sempre ir pela vertente mais médica e um cirurgião,
como vê que o resultado a longo prazo é melhor, tenta ir sempre pela opção cirúrgica. Resolve. Eu acho que é uma questão também de discutir exatamente Claro, isto com os bom doentes. senso, comunicação Bom senso, e perceber-se. comunicação, perceber quais são as expectativas das pessoas e oferecer-lhe o melhor, e isto aqui não há respostas 100% certas. A resposta 100% certa é a vontade do doente, única e exclusivamente. E estamos a falar aqui de uma incidência igual para homens e para mulheres. Aqui não há grande diferença. Não há grande diferença, não, a não ser, lá está, nas mulheres após a gravidez, que aí efetivamente há um picozito. Em todo caso, entre homens e mulheres, a prevalência é mais ou menos a mesma. Muito bem. Algum mito à volta desta questão que nos tenha falhado e que queira eu quero aqui falar sobre deixar? exatamente, Então diga. e queremos falar sobre eu acho que é um dos maiores mitos associados à patologia hemorroidária, que é o picante. O picante. As pessoas morrem de medo do picante. É assim, não é propriamente o picante que faz mal, e é curioso, é daquelas coisas que nós vemos nos livros, mas depois toda a gente na prática nos diz, quando eu como picante é que é o pior. Bom, não será propriamente o picante, o que tem a ver é com o tipo de alimentação que habitualmente está ligado ao picante. Então, que alimentos é que devemos restringir? Há muitos estudos já que puseram pessoas a comer picantes, como malaguetas, e pessoas que não comiam, e os resultados eram exatamente os mesmos. Por isso, o picante, sem exageros naturalmente, mas não parece um fator de risco. Há dois que efetivamente agravam isso, não há dúvida absolutamente nenhum. Um que é pouco reconhecido pelas pessoas, que é cafeína, ou seja, tudo o que tem a cafeína, o café, a Coca-Cola, a Pepsi e todos esses derivados do chá. São altamente consumidos, não é? Muito mais do que o picante. Esses agravam sim, e o álcool, naturalmente. Mas de resto, o álcool também o é álcool aqui... também. Mas no resto dos outros termos dos alimentos, o picante é sem dúvida absolutamente o maior mito associado às hemorroides. Não há provas convincentes que o picante agrava a patologia hemorroidária. As pessoas gostam de um bocadinho de picante, desde que tenham trânsito intestinal regular, podem continuar à vontade. A pôr um pouquinho de picante. Exatamente. O Dr. Ricardo fica connosco para a terceira parte para responder às suas questões sobre gastroenterologia. Até já.